esse prisma de base triangular, esse prisma de base quadrada, esse prisma de base hexagonal, eles foram construídos, pessoal, usando a mesma quantidade de vidro na parte lateral. Ou seja, a área lateral desses três prismas são idênticas, cara, são iguais. Foram usadas as mesmas quantidades de vidro aqui. Beleza? Então a área lateral é idêntica. O que muda é a área da base. Que aqui nós temos um hexágono, que tem uma área. Aqui nós temos um quadrado, que também tem uma área, que é fácil de calcular, nós vimos as contas. Aqui nós temos um triângulo, que também tem sua área. O volume é a área da base vezes a altura. A gente mostra que, matematicamente, fazendo as contas, a gente mostra para vocês que o volume desse cara é maior, porque a área desse hexágono aqui é maior que a área do quadrado e maior que a área do triângulo. Como as alturas são as mesmas, é óbvio que o volume desse cara vai ser maior. O volume do prisma de base hexagonal é maior. Mas vamos mostrar isso, ó. Vamos mostrar isso experimentalmente. A gente demonstrou com as contas. Agora nós vamos demonstrar na experiência. Eu fiz uma experiência também com as bolinhas. Agora vamos agora fazer o experimento com líquido, que é mais semelhante ao mel, né? Se aproxima mais aí, pelo menos, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou passar daqui, vou passar para o prisma de base hexagonal, né? Vamos passar devagarzinho. Eu estou testando essas peças ainda, nem sei se elas estão bacana, né? Mas vamos testar aqui. Aqui nós temos, então, vamos acompanhar, vamos ver se vocês entendem o experimento, né? Aqui, ó, eu tenho o prisma de base hexagonal totalmente cheio, ok? Eu vou pegar agora esse volume de água que eu tenho aqui nesse prisma e vou passar para o prisma de base quadrada. Se sobrar água nesse prisma, significa que o volume dele é maior. Não é isso? Experimentalmente vai significar isso, cara. Claro, né? Então vamos passar com calma. Vamos tentar passar, né? Sempre cai um pouquinho de água, mas é inevitável isso, né? Vamos tentar ver aqui, ó. Olha só, pessoal. A água que sobrou, né? Olha bem, presta atenção, a água que sobrou no prisma de base hexagonal. Significa o quê, cara? Que o volume desse cara é maior que o volume desse. Ok? Claro isso também, né? Agora vamos pegar esse volume de água que está aqui dentro do prisma de base quadrada e vamos passar para o prisma de base triangular. Se sobrar água aqui também, né? Se sobrar água, significa que esse cara aqui, né? Esse prisma de base quadrada comporta um volume maior. Não é isso? Então vamos ver, ó. Então vamos ver. Olha só que bacana, ó. Vamos passar aqui com calma. Ó. Olha aí, tá vendo? Tá vendo que interessante, ó? Tá vendo que bacana, pessoal? Sobrou uma quantidade boa de água no prisma de base quadrada, significando justamente isso que eu falei para vocês. Esse prisma aqui, ele comporta um volume menor do que esse prisma de base quadrada. Então, experimentalmente, nós acabamos de demonstrar que entre os três prismas, o de base hexagonal, o prisma de base quadrada e o de base triangular, o que vai comportar
a maior quantidade de volume, né, o maior volume é o prisma de base hexagonal, que é a escolha que as abelhas fazem extraordinariamente, sem conhecer matemática, sem conhecer, né, elas fazem isso intuitivamente aí. Tá vendo que interessante? Então elas usam aqui, cara, uma matemática sofisticadíssima, né? Pra gente fazer essas peças aqui, os alunos tiveram que medir esses ângulos, calcular a medida, calcular comprimentos, os lados. Se errasse aqui 1 grau, cara, 1 milímetro, a peça não se fecha. A peça não se fecha. Tá vendo que impressionante isso? E as abelhas fazem isso. Elas fazem essas construções delas, caras. Elas fazem essas construções em cavernas, em grutas, né? Em lugares escuros, cara. Em troncos de árvores, né? Lugares altos. Então isso é uma coisa que realmente chama a atenção, pessoal. E impressiona bastante, né?